Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, orai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai protetor, Orai por nós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Qual é o objetivo da nossa formação hoje? Então, do que está acontecendo no mundo, no caso da igreja, é essa relação entre o caris, que nós vamos explicar o que é, e nós como fraternidade Jesus Salvador. Então, em primeiro ponto aqui, a gente explicar o que é o caris, que a própria renovação tem a sua prudência em explicar, e depois a gente vê como que o padre Gilberto, lá no início, ele já, de uma forma, previa isto e queria isso, né? Essa união, do nosso caso, da fraternidade, com uma expressão da renovação, e como isso ajudaria a própria renovação e nós sermos acolhidos por ela. Então, primeiro ponto aqui, para a gente ter claro, é ver a renovação como corrente de graça, e não como um movimento como outros. Isso depois nós vamos ver. Mas quais são, como André Zarango, que ele deu a aula inaugural lá da Escola Nacional, e a preleção dele foi sobre, ele é do Conselho Carismático Católico Latino-Americano, quais são os 5 objetivos da corrente de graça. Então nós somos de espiritualidade carismática, né? Então às vezes a gente se perde nessa história toda, um enfatiza uma coisa, outro outra. Então vamos anotar, vamos ficar bem claro isso, e ser momento mesmo de tornar isso recorrente na nossa vida. Então quais são os 5 objetivos da corrente de graça? Primeiro objetivo, claro que todo mundo já ouviu isso aqui e ali, mas vamos estipular e concatenar os 5. Primeiro, encontro pessoal com Jesus. Então a renovação ela é caracterizada por propiciar um encontro de experiência pessoal com o Senhor Jesus. E se a gente reparar tudo aquilo que nós fazemos de intercessão, de louvor, de pregação, até a própria pregação, o viés dela é para propiciar esse encontro pessoal com o Senhor. Tanto que isso daqui depois vira para nós, como salvistas, no louvor de Deus, propiciar o encontro da pessoa com Deus. Então nós especificamos isso na dimensão do louvor. Então, primeiro objetivo da corrente de graça, que é a renovação, é esse encontro pessoal com o Senhor. Segundo objetivo, sensibilidade à presença do Espírito Santo. Então, esse viés místico, e esse seria um termo claro para isso, esse viés místico, porque o que é a mística? É esse sentir Deus. Mas
Aí vem aprender a sentir e a ver os sinais de Deus na história. Por quê? Nós podemos cair em duas pontas. Ou virar um místico maluco, que começa a ver Deus em tudo, demônio em tudo, Nossa Senhora em tudo. Ninguém é maluco, né? Então, pessoas no delírio, ela começa a ver. Mas nem tornar insensível. Deus não fala conosco, não. A renovação, a corrente de graça, nos faz uma sensibilidade verdadeira, uma sensibilidade mística para com a presença do Espírito Santo em nossa vida. Correto? Então vamos lá. Encontro pessoal com Jesus, sensibilidade à presença do Espírito Santo em nossa vida. O terceiro, que é o que o Papa Francisco pediu, promover o batismo do Espírito Santo. No Espírito Santo. Quer dizer, esse batismo no Espírito, ele se torna algo que é característico, não é da renovação, porque o Espírito Santo também não é nosso. É característico promover esse batismo, que depois nós vamos aprofundar de uma certa maneira. Mas aqui a maioria todo mundo já sabe, né? Mas enfim, esse é o terceiro objetivo. Não só receber, eu recebi o batismo do Espírito Santo, os outros que se dane. Não. Promover. Tá? Quarto, evangelização com poder. Evangelizar sabendo que... O que é evangelizar com poder? Como em Marcos 16. Saber que Deus age. Deus vai dar os seus sinais para nós. Então a gente sabe que eu vou evangelizar e Deus vai à minha frente. Ele vai dar esses sinais. Tá? Quinto, crescer em santidade. Então esse anseio de querer ser santo. Então aí vem o Padre Jonas, ser santos ou nada. Tá? O Padre Marlon, a missão ser de santos. Repara como fala direto nessa proposta de santidade. Então, esse não só uma santidade como algo longe, mas propor esse crescer em santidade. Então encontro pessoal com Jesus, sensibilidade à presença do Espírito, batismo no Espírito Santo, evangelização com poder e esse crescer na santidade. Tá? Então, isso daí é a nossa identidade. A nossa identidade. Tá? E isso daí deve fazer parte da nossa vida e da nossa história. Tá? Então vamos primeiro ver lá o Padre Gilberto nas Constituições de 1994, na reedição de 95. Ele pega um texto que ele faz questão de copiar esse texto, que é aquele livro antigo do Sereis Minhas Testemunhas, né? Então o surgimento da renovação carismática, aí no caso do Papa São João Paulo II, depois do Concílio Vaticano II, foi um dom especial do Espírito Santo para a igreja. Tá? Então começa o texto assim: a renovação é o Pentecostes hoje. Pentecostes foi o batismo no Espírito Santo para os apóstolos, reunidos no cenáculo com Maria Santíssima, o famoso Atos 2, que renovou-se em várias ocasiões. Então a gente se refere várias vezes a Atos 2, mas o Pentecostes, ele foi outras 3 vezes no próprio livro de Atos dos Apóstolos. Atos 4, Atos 8, Atos 10, que é o caso lá da casa de Cornélio, operou mudanças no coração dos discípulos. Então essa mudança no coração é a transformação interior que é dom do Espírito Santo fazer, que a gente chama de graça de Deus. A graça é esse dom que vai transformando a nossa vida e o nosso coração. Tá?
ser batizado no Espírito Santo designa a experiência vinda do poder do Espírito Santo sobre uma pessoa. Então, já nesse texto de 1993, o conceito de renovação já era esse. A renovação é uma corrente de graça. É a expressão que o Papa Francisco retoma o tempo todo. Tá? A renovação, ela é uma corrente de graças que concerne a própria vida da igreja e que beneficia todos os membros e instituições. É para todos os fiéis. Então a renovação, ela não é fechada em si mesma. Ela é aberta para que todos se renovem e voltem a se renovar sempre. Tá? Esse Pentecostes seja contínuo. Né? Para todos os fiéis, paróquias, dioceses, comunidades religiosas, centros de vida cristã e variadas obras de apostolado. É uma graça eclesial de extensão universal. E ela quer ser essa graça que se estenda. Tá? O pastoreio e acompanhamento da renovação carismática estão a cargo dos senhores bispos das dioceses onde ela existe. O Caris quer voltar nisso aqui, quer enfatizar isso aqui, melhor dizendo. Nunca que deixou isso aqui, óbvio. Mas a organização de mando, de autoridade, de mandar, vai e fica vinculada mais aos bispos. Tá? Coordenador diocesano, coordenadoria dos ministérios, os grupos de oração e as outras realidades também. Tá? A renovação evangeliza a partir do batismo no Espírito Santo, realizando seminários de vida no Espírito, experiência de oração, retiros de fim de semana para ensinamento profundo. O que o Papa pediu para os padres reunidos lá? Promovam o batismo no Espírito Santo nas suas paróquias, nas suas realidades. Tá? Agora vindo para a nossa Constituição. O que o padre Gilberto, lá em 1993, quando começou a fraternidade, então 10 de fevereiro de 1993, quando fez o primeiro retiro, que ele tinha essa proposta de criar uma fraternidade, e nessa fraternidade houvesse várias expressões de consagração religiosa. Tá? Ordem terceira, no caso dos institutos, seminário e por aí vai. Tá? Então isso ele pensou lá atrás. E aí ele escreve uma constituição da visão dele sobre isso. Tá? Agora eu vou trazer itens dessa Constituição que mostra, que reflete mais ou menos isso que o Caris vem trazer hoje. Tá? Então, lá, quando ele pensa o seminário, olha o que o padre Gilberto diz. Há uma razão muito justa e bem compreensiva para desejar esse tipo de seminário. Que tipo de seminário é? Esse que é o Seminário Nacional Pentecostes. Esse modelo que vocês estão vendo aqui. Toda comunidade que encontra e segue diferentes espiritualidades, por inspiração divina e aprovação da Igreja, e a renovação carismática católica é aprovada pelos papas dos nossos tempos, deseja formar-se na mesma, praticá-la com fé e, por meio dessa espiritualidade, encontrar santificação pessoal. Assim, o faz diferentes espiritualidades existem no seio da igreja. Ele vai citar agostiniano, beneditino, etc. A renovação carismática católica, assim também, deseja
procurando-a entre nós através, por exemplo, do seminário da Fraternidade Jesus Salvador. Vamos entender o que o padre diz. Você tem a corrente de graça, tá? Vamos lá, só pegar como exemplo. Todo mundo conhece São Francisco de Assis. São Francisco de Assis teve o sonho, primeiro teve a experiência lá com a guerra lá em Perugia, voltou machucado, e aí ele se sente tocado para começar a dar as coisas para os pobres. Ele tinha aquele encanto pelo encontro com o leproso, que aí é o próprio Jesus, aquela coisa toda, e ele se sente tocado. E ele tem um sonho. Francisco quer constrói a minha igreja, tá? Ele vai lá na Porciúncula, que é lá embaixo em Assis, e começa a reconstruir a igreja de São Damião. E obviamente ele não entendeu como é muito normal em visão mística, tá? Conforme ele vai fazendo essa experiência, pessoas vão querendo aderir. E Francisco não queria escrever uma regra. Ele não queria. E aí obriga, não tem que escrever. Ele tentou rasgar, mas por que ele não queria? A nossa regra é o Evangelho. Mas precisa, até que depois escreve aquela coisa toda. E aí começa, ele se revolta com o Frei Elias, porque constrói seminário, que ele não queria, aquela coisa toda. Mas depois se rende, porque não tem como. O carisma que é dado pelo Espírito tem que se expressar por uma realidade concreta. Estamos entendendo? Como estrutura. O que o Padre Gilberto pensou quando ele pensou a fraternidade? Seria um lugar, uma das expressões concretas da renovação. E, inclusive, formar sacerdotes nessa linha. Esse era o pensamento dele. Se há uma espiritualidade, ela deve ser expressa numa estrutura específica, tá? E ele queria que isso seria assim. A mesma coisa quando ele pensa o seminário médio providencial, que a gente nem tem, isso daí o futuro vai mostrar, mas nele só serão aceitos que já participam da renovação por motivos de direcionamento espiritual. Então, até hoje, quando vem uma vocação a nós, se pede que essa pessoa participe da vida da renovação, tá? Para que essa pessoa verdadeiramente vá se imbuindo e sendo formada pela renovação também, tá? E a partir dali ela entre dentro do processo. Por isso que vai ser pedido para os vocacionados, depois aspirantes, tá? Ter esse contato e essa formação também na renovação. Isso é muito, muito importante, tá? Num diretório que ele chama diretório pastoral, ele diz assim: não conheço escrito ou livro de como sacerdotes carismáticos e outros agentes e coordenadores da renovação devem fazer, de modo específico, uma pastoral renovada carismática, ao ponto de se proceder com um método adequado. Sabemos que a maravilhosa expansão da renovação carismática por todo o mundo deve-se à chama abrasadora e crepitante, alastrada do Espírito Santo e a aceitação da doutrina espiritual, que isto enseja, procede totalmente do mesmo Espírito. Se o Espírito suscita a renovação, ele também vai suscitar um modo de evangelizar através dela. E não só um modo através de eventos, mas até pastoral, tá? E é o que caracteriza também nossas paróquias salvistas. Não é que a gente tem que todo mundo ser carismático, mas nós deixamos bem claro isso, que a nossa espiritualidade comporta isso, e a gente exerce isso no nosso modo de pastorear, tá? Só uma dúvida. A liturgia ditada pelo direito canônico, quando o carismático coloca suas práticas,
Não, tanto que o Padre Gilberto, quando nos constituiu, ele fez questão de que um dos elementos do nosso carisma, que o louvor de Deus tem características, né? Um dos elementos fosse o esplendor litúrgico. E esse esplendor litúrgico seria o cumprimento pleno das rubricas, que são as normas litúrgicas. Então, no nosso compreender, nós não somos os melhores do mundo, mas nós conciliamos plenamente, tentamos conciliar plenamente liturgia com a renovação. Mas há quem Tá? gosta disso, não no nosso caso, né? Não, Não no nosso caso, mas não no nosso caso, os padres carismáticos que- devem fugir disso, né? e infelizmente acontece isso. Mas nós, como salvistas, para nós é ponto de carisma isso. Isso, vigor litúrgico. Mas ao mesmo tempo abertura no espírito. É 2 pratos de uma mesma balança. Tá? E isso para nós é verdadeiramente carisma. E se a gente não faz isso, nós estamos indo contra aquilo que é a vontade do fundador. Tá? A renovação carismática deve continuar sempre e sem qualquer forma de instituição, institucionalizando-se, não poderá perder a inspiração inicial. A isso podem responder-me que a própria igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo foi aos poucos tomando contornos de uma futura e grande instituição a partir de Pentecostes. As mais antigas ordens, como os agostinianos e beneditinos, poderiam chegar até nós, santas, fortes e pujantes, se não fossem institucionalizadas através de regras de vida, e elas dadas pelos fundadores como Santo Agostinho e São Bento, e assim as demais ordens. Quer dizer, a renovação deve se expressar em instituições, como é o cálice agora, mas também através de outras, como é o nosso caso, como de outras também, como é a Canção Nova, como é a Shalom, tá? E outras mais, tá? Então, são todas expressões, como comunidade de vida e de aliança, são todas expressões da mesma corrente de graça, certo? São todas expressões da mesma corrente de graça, tá? Como os grupos de oração, óbvio, né? Ele continua, é desejo do Espírito Santo que muitos grupos e comunidades de renovação carismática católica em todo o mundo, sob um ou mais carismas, formem-se como famílias espirituais e religiosas. Não. Nosso carisma não é a renovação. Tá? O nosso carisma, ele tem a espiritualidade carismática, mas nosso carisma é o louvor de Deus. Então não importa como, no caso da Canção Nova, é evangelizar pelos meios de comunicação. Esse é o carisma da Canção Nova. Só que comporta a espiritualidade carismática. Nosso é o louvor de Deus. Comportamos a espiritualidade carismática. E assim vai outras comunidades, outras ordens, tem os carismas deles, mas são expressões da mesma espiritualidade carismática, que é a espiritualidade da corrente de graça. A Rede Vida também tem carisma? Não, Rede Vida não. Agora, a século XXI sim. Aí sim, tá? Então a Rede Vida não, porque ela tem a abertura para vários, inclusive da renovação, mas ela não comporta em si. Agora a TV século XXI sim, TV Canção Nova óbvio, né? Tá? Mas uma coisa bonita da Rede Vida, eles têm bastante apreço por todos os valores da igreja. Não, sim. E, inclusive, eu estava lá agora 2 semanas, e era época de pré-carnaval. Chegou umas pessoas vestidas para ser representadas no programa, com umas roupas assim de bruxa. A apresentadora foi lá e falou assim: a gente é um canal católico, vocês não estão mostrando a presença de Deus na roupa que vocês vestem, e eles se trocaram. Eu acho bem bonito isso. Evangelizar.
Você Né? falou com jeito, Sim. mas eu achei interessante. Mas isso não quer dizer que todo mundo tenha, cada um, tá? Alguém ia fazer outra pergunta? Não, então, Aparecida é em torno do santuário. E ela não. Tá? Então tem umas que sim, outras que não. Não faz parte do ideal, vamos colocar assim. E outras sim. A vida é assim. Gente, não é nem bom nem mal. A igreja é um continente que cabe todo mundo. Tá? Oi? Quem? Não. É também vinculado aos redentoristas, né? É. Tá? Eis porque a fraternidade de Jesus Salvador se institucionalizou através do seu estatuto social e de constituições eclesiais, e o Instituto Missionário Serve Jesus Salvador, o Instituto Missionário Serve Jesus Salvador e a Ordem Terceira Salvista Serve os Evangelizadores do Reino, também se institucionalizaram através das próprias e distintas regras de vida, igualmente os seminários de formação sacerdotal, e que também poderão se formar espiritualmente e culturalmente, religiosos e religiosas, leigos, etc., foram erigidos canonicamente pelo senhor bispo, aí no caso Dom Frei Fernando Antônio Figueiredo. Tá? Então o padre tinha essa visão de que, porque lá no comecinho falava, a fraternidade é da renovação. Um padre, quando naqueles problemas, todas aquelas crises que nós passamos, ele virou, e é uma coisa certa, que é o que reflete hoje, que reflete aqui também. Vocês não são da renovação, vocês são de renovação. Tá? Vocês comportam a renovação em si. Certo? Aí vem o cáris. Então vamos explicar o que é o cáris. Né? É do nosso conhecimento que a renovação carismática católica é parte de uma corrente de graça ecumênica, nascida pela vontade soberana de Deus na Igreja Católica em 1967. Aqui não é do Padre Gilberto, viu, gente? Aqui já começa o que é o Estatuto do Cáris. E emergiu como fruto do Concílio Vaticano II. Hoje, quantos são da renovação do mundo? Mais de 120 milhões de pessoas no mundo fazem parte da corrente de graça. Tá? E nós fazemos parte desses 120 milhões. No entanto, essa graça do Espírito Santo, com caráter mundial e muitas expressões, não é um único movimento unificado como os outros. A renovação não tem fundador. Certo? Porque como que surgiu? Surgiu lá do Retiro de Duquesne, mas é um grupo que fez uma experiência, e essa experiência começou a se difundir, mas não a PET vira e mexe, está por aí para o Brasil, ela nunca fala eu sou a fundadora, porque não é. Não é. E nem o próprio grupo é fundador. Porque o que se difunde é a experiência. Tá? Quando você vai para Não. Quando você vai para Focolares, é a Chiara Lubick. Tá? Quando você vai para o Neocatecumenato, é o Kiko. Então, eles são fundadores de um movimento focolarino, movimento neocatecumenal. A renovação não. A renovação, nesse ponto, ela não é como um movimento. Tá? Padre, não sei se é do seu conhecimento. Nós do órgão ABC, o coordenador da renovação não permite que os membros de comunidade sejam... a gente sabe. E nós tivemos uma reunião sobre o cáris. Todos esses problemas vai ser agora levantado e vai ter que ser resolvido. Eu fui questionada. Sim. Porque eu era fera, tive que... Sim. Isso daí é por isso que o cáris é criado. Uma das razões, essa é uma razão pequena, mas é por isso.
Como pessoas que eram de comunidade de vida, não deixavam que se pregasse em grupo de oração. Então, isso é que o cáris vem. Mas, gente, é uma marcha lenta, mas é para isso que foi criado. É isso aqui que nós vamos explicar agora. É isso aqui. Eu estou traçando a história do movimento para chegar no cáris que nós vamos falar agora, tá? Uma das características, então, é a variedade de expressões e ministérios, assim sendo uma unidade na diversidade. Então, o que não falta na renovação é diversidade, né? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Elas compartilham a experiência fundamental do batismo no Espírito Santo e defendem os mesmos objetivos gerais que nós acabamos de falar. Mas o batismo no Espírito, que eu falei na reunião lá, quer dizer, é essa plataforma comum que une todos nós. Tá? Em alguns lugares a renovação organiza-se como movimento eclesial, mas a própria natureza expressa da renovação que somos diferentes de outros movimentos eclesiais. Então o cardeal Swenens dizia, é um movimento do Espírito Santo oferecido à igreja e destinado a rejuvenescer a cada parte da vida da igreja. A natureza da liderança da renovação carismática é caracterizada pelo serviço e não pelo governo que exige obediência e conformidade. Essa é a mudança fundamental, tá? Porque antes tinha a estrutura do escritório internacional, aí os escritórios nacionais, coordenadorias. As coordenadorias agora vai se vincular aos bispos, vai ter uma estrutura internacional, vai, mas essa estrutura vai ser formativa e não de mando. Deu para entender? Tá? Vai ser uma estrutura formativa, orientativa, mas não de mando. O vínculo, como nós falamos lá, do livro de 1993, o vínculo vai ser com os bispos diocesanos. Ficou claro? Tá? Em 1972 foi criado o primeiro escritório de comunicações em Ann Arbor, nos Estados Unidos. Esse escritório, em 81, foi transferido para Roma. Em 1984, o Santo Padre São João Paulo II nomeou o bispo Joseph Cordes como conselheiro episcopal desse escritório, em sucessão ao cardeal Swenens. Em 85, a convite do Santo Padre, o escritório foi estabelecido no Vaticano. Em 90, uma rede de comunidades internacionais da renovação recebeu a aprovação pontifícia. Então, tinha o escritório, aí em 90 cria a estrutura para as novas comunidades. Começa a distinguir duas realidades. Na Itália, duas renovações carismáticas diferentes. Tá? Uma de um jeito, outra de outro. Para nós isso não existe, mas para eles existem, né? O que acontece diante de tudo isso? Pela experiência que o Papa Francisco teve como arcebispo de Buenos Aires, aí ele traz para nós. Em abril de 2016, portanto, 3 anos atrás, o Papa Francisco nomeou a Michele Moran e o Pino Scafuro para trabalhar na criação de um único serviço e levar a ideia adiante até a sua realização, tendo Júlia Torres de Oreste Pesares como secretários e o acompanhamento do Pontifício Conselho dos Leigos. E aí surge o CARIS, Catholic Charismatic Renewal International Service, que a sigla dá com CH, CARIS. Por que a sigla CARIS? CARIS em grego, aí que vem a palavra carisma, é graça. Então fizeram aí para ficar bonito, né? É o organismo serviço internacional para todas as expressões da renovação carismática católica. Uma corrente de graça
cujo nascimento na igreja em 67 veio como um fruto do Concílio Vaticano II. Há 20 anos atrás, a gente ouvia nos congressos da Renovação. Renovação é um movimento leigo. Portanto, padres, isso 15 anos, já era padre. Padres, não. Vocês podem assessorar, vocês podem ajudar, mas vocês não fazem parte. A gente ouvia isso. Tá? O que o CARI está fazendo, gente? É um único organismo, não de mando, mas orientativo e formativo, que vai comportar a renovação nos seus grupos de oração, as comunidades de vida e aliança, que tem também a sua associação, e nós, como institutos religiosos, feminino, masculino, papapá. É um grande guarda-chuva que vai formar. Porque o que acontece? Sendo bem claro, aquilo que o Éder colocou. Abriu um leque. Hã? Abriu um leque. Não, não, eu gosto da palavra guarda-chuva. Por quê? O leque já existia. O guarda-chuva é o quê? Abriga tudo isso numa realidade só, que é o cálice. Isso é problema direto. Isso. Um padre, lá não sei aonde, ele não tem formação nenhuma na renovação, ele não tem nada a ver com isso. Ele simplesmente fala: eu quero celebrar a missa de cura. É o direito dele para fazer o que ele quiser da vida dele. Tá? O que acontecia? O bispo pegava o telefone, escuta, ou leigos, esse padre carismático que ele está fazendo. Mas não tem nada a ver conosco. Esses problemas eram recorrentes. Quando der problema agora, você faz parte da corrente de graça? Não, então você vai ser formado. Você vai ter que ser formado. Ou o seu bispo não quiser, mas então, ele está sua conta e risco e amém. Não quer ser formado na visão de batismo no Espírito, proximidade do Espírito, não quer nada? O problema é seu. Porém, não vai culpar a corrente de graça por isso. A formação está aí para ser dada para qualquer um. Tá? Esse problema que foi trazido, quando teve a Escola Paulo Apóstolo, chegaram a bloquear até Monsenhor Jonas, porque ele não tinha Escola Paulo Apóstolo. Porque foi uma confusão aquele começo. Hoje está tudo tranquilo, né? Tá? Mas, escuta, como essa formação ela foi se estruturando, a renovação tem uma base formativa enorme hoje, tá? Agora, essa reclamação que a senhora trouxe foi trazida na reunião lá. O fulano era da comunidade de vida. Dedica-se a uma estrutura que a igreja reconhece. Não pode pregar num grupo de oração? Então, agora, nós somos da mesma corrente de graça. Agora não tem fora e dentro nesse ponto. Sim. Divisão total. Sim. Só que a questão é que nas dioceses, tem bispo que refuta a renovação por conta de exageros, de uma série de coisas que é contra a questão da estrutura eclesiástica. Sim. Era mesmo. Sim. Mas o povo tentava seguir o do Espírito. Então, o que a gente vê? Em várias dioceses, os bispos proibindo expressões carismáticas, mas de uma forma objetiva. Sim. Entendeu? Então, assim, se dentro de toda essa estruturação que a igreja
Então, mas não, aí não é estruturação, é desobediência. Não, sim. Mas é fazer o quê? Aí a gente está inserido dentro dessas dioceses. Né? Então, a gente tem que obedecer à hierarquia da igreja. Só que a hierarquia da igreja está... Vamos sofrer perseguição. Histórico de erros. Sim. A CAR está fazendo essa ponte com... Não, ela se coloca à disposição. Agora, se o bispo fala, não quero, vai fazer o quê? A primazia é dele. É dele. Então, É dele. se o bispo proibir, por exemplo, que se tenha determinados, bem objetivamente, no grupo de oração, ele proíbe a oração em línguas, Sim. tem que obedecer o bispo. Tem que obedecer ao bispo. Tem que obedecer ao bispo. Isso pode, se permite. A mesma coisa. Magistério tem coisa. Teve uma diocese, que eu não vou falar qual é, que proibiu missa de cura. Por decreto episcopal. O bispo permite, mas o padre não aceita. Aí ele está sendo desobediente. E não pode, né? Sabe? Então é sempre achar os caminhos que o Espírito... Nós fomos muito perseguidos. Não como fraternidade, eu e vocês como leigo também. Quer dizer, aquela coisa de ser perseguido. O que a gente fazia? A gente vai achar o caminho intermediário. De modo que a gente obedeça, mas não cale a voz do Espírito. Foi assim que a renovação cresceu. Esse caminho intermediário é o caminho que o Espírito vai colocar. E tem outra coisa que eu não sei se as pessoas aqui já experimentaram. A renovação ela é bem reticente em aceitar, por exemplo, a nossa formação salvista. Ano passado eu trouxe para o senhor até para dizer o caso concreto, que era um encontro de casais, eles precisavam daquela vereda, o padre Wendel mandou os meninos para a gente fazer oração. O pessoal da renovação da minha região foi totalmente contra e disse que a nossa formação salvista não fazia parte, Então, não podia. mas agora vem, é por isso, novamente, é por isso que o CARES foi criado. Vocês acham que é só nós que passamos por isso? Esse é um problema mundial. Então, o CARES vem para nunca mais surgir esse tipo de problema. Agora, repito, não vai ser amanhã que vai resolver esse problema. Isso é o começo da resolução. Tá? Tanto que é agora em Pentecostes desse ano que o CARES vai começar a funcionar. Tá? Aqui no Brasil, São Paulo, No mundo. É no mundo. As estruturas já estão sendo criadas, mas é o modo de pensar que vai mudar. Eu sou da expressão da corrente de graça? Sim. A comunidade tal é. O fulano é. O cicrano é. Então nós vamos ter que entrar em acordo. Nós temos o patamar comum da batismo no Espírito. Então nós temos que aprender a lidar um com o outro. Esse vai ser o caso. Vai entrar também o caso dos coordenadores diocesanos. Põe uma ordem, né? Põe outra ordem diferente. Então, mas eles vão ter que... A formação é que vai dar o norte para isso. Porque aí vai começar a refletir o quê? Escuta, isso está de acordo com aquilo que é? Não está, tem que mudar. E no nosso caso é procurando esse caminho, né? Até Sim. que todo mundo entenda, porque como é lento, A igreja sempre é assim, a igreja é um mastodonte, um elefante enorme, que vai dando passo, papapum, aos poucos. Isso daí tem que ter muita paciência para viver em igreja. A formação, por exemplo, que hoje a RCC tinha lá nas origens na Escola São Paulo Apóstolo, tem as formações de ministérios, tudo isso aí, a formação vai ser substituída pela formação geral. Que vem da... Não, já é reflexo disso. Então, mas na CARES vai ter uma formação. Não, é essa a formação. Ela vai falar o quê? A formação, essa é a minha identidade. Por quê? Para evitar que fulano ou ciclano falasse, eu sou da coisa, mas não tem informação nenhuma, não sabe nem o que está acontecendo. Tá? Porque o que a formação nos propicia? Identidade. Vocês estão tendo formação aqui para criar identidade salvista. A estrutura formativa da renovação é para dar essa identidade. Mas aí vai ter assim uma comunicação dessas formações
Vai. O cálice é que vai determinar qual é a formação. Então tá, porque assim, É ele. tem coisas da formação, às vezes, da saudação, que tem outros erros. Sim. Então, Mas é a mesma coisa a teologia. Tá cheio de erro na teologia. Sim. Mas daí vai reformando com o tempo. É assim que vai. Vamos lá. Mas, gente, formação de padre. Todo teólogo que dá formação, padre teólogo que dá formação em Instituto de Teologia dá formação que presta. Tá cheio de dinheiro também. Tem que ter paciência, peneirar, escolher, vamos lá, vamos rever. A vida é assim. E aqui vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Cálice é um instrumento, vamos lá, para promover e trabalhar a unidade do corpo de Cristo, como expressada na oração de sacerdotal Jesus em João 17. Que todos sejam um. Como um organismo de serviço, cálice não exerce jurisdição sobre a renovação carismática católica, uma vez que todas as expressões estão sob a jurisdição da autoridade eclesiástica competente, que são os bispos. Tá? Para falar a verdade, gente, isso daqui também não é, vai mudar tudo, não muda nada, porque faz muito tempo que já é assim. A solução maior é evitar esses problemas que vocês mesmos levantaram. E que se você for em qualquer diocese, se você for em qualquer realidade, sempre vai surgir esses embates. Esses embates têm que acabar. Por quê? Tem que ver, nós somos da mesma identidade. Tá? Os objetivos. Primeiro, do cálice: ajudar a aprofundar e promover a graça do batismo no Espírito Santo em toda a igreja. Esse é o primeiro objetivo, como é o próprio. E ele assume isso. Promover o exercício dos carismas, não só na renovação carismática, mas também em toda a igreja. Tá? Incentivar e aprofundar, incentivar o aprofundamento espiritual e a santidade das pessoas que vivem a experiência do batismo no Espírito. Você lembra que eu falei daqueles objetivos? Estão aqui. Incentivar o compromisso com a evangelização, particularmente através da nova evangelização e evangelização das culturas, respeitando a liberdade religiosa. Encorajar a cooperação entre comunidades nascidas da renovação carismática católica. Repito, encorajar a cooperação entre comunidades nascidas da renovação carismática católica. Então o cálice, por isso que eu e a Madre Juliana, nós fomos na reunião lá em Aparecida com o Conselho Nacional. E lá estavam as comunidades também. Para quê? Precisa criar essa comunhão. Tá? Visando fazer com que as comunidades específicas tornem-se disponíveis para o bem de todos. Promover a dimensão ecumênica da renovação. Identificar e promover temas específicos que possam ajudar o crescimento da graça de Pentecostes. Repare que é uma linha muito formativa. Tá? Incentivar redes e cooperações entre as realidades da renovação nas áreas de formação, evangelização, etc. Então, uma realidade contribuir com a outra. A realidade da Itália contribuir com a França com os Estados Unidos, realidades no Brasil, uma com as outras, para um ajudar o outro a crescer. Promover o serviço aos pobres, ação social, organizar treinamentos e oportunidades de formação, de acordo com as necessidades expressas pela Assembleia Geral. Permitir que clérigos religiosos possam aprofundar a sua experiência com a renovação carismática católica e participar ativamente nela. Aquilo que a gente ouviu lá atrás, caiu. Então, os padres religiosos que fazem parte da experiência, eles virem e fazerem parte disso, tá? Fomentar a comunhão entre indivíduos envolvidos em várias realidades da renovação,
movimentos eclesiais que não se referem a essa corrente de graça e outras igrejas cristãs e comunidades especificamente com aquelas que vivem a experiência de Pentecostes. Então, vamos aprender a se comunicar com os outros, né? Mesmo que não faça parte da nossa experiência. Organizar eventos, colóquios, retiros para líderes, a fim de gerar partilhas e trocas de experiências que fluem do Espírito Santo. Tá? O serviço comunhão e informação, formação e treinamento, aconselhamento. Tá? Serviços temporários podem ser criados para responder a certas necessidades. E aí é formado. Como vai se organizar? A nível mundial pela Assembleia Geral e pelo Serviço Internacional de Comunhão. Cada continente tem um serviço continental de comunhão, de promover a comunhão. Tá? Então vai ser essa rede de tentar criar essa unidade na renovação por inteiro. Os grupos de oração, as comunidades de vida e vida religiosa que surge. A gente vê lá no começo, quando o Padre nos criou, ele já vislumbrava algo assim. Ele criou já pensando, salvista tem que estar em comunhão com a renovação. Tá? E ele fala da institucionalização, para que essa institucionalização ajudasse também nessa comunhão. Tá? No jornal, uma vez, ele escreveu num edital dele, né? Contribuam para o seminário, aquela coisa, para ter muitos padres e irmãs carismáticos que possam pregar. E como foi agora no carnaval, foram 21 missões de carnaval. 21 missões, certo? Fora tudo que tem, quer dizer, o Padre Augusto lá na Martinica, né? Martinica, lá no Caribe, pregar e conduzir aquela coisa toda, tá? E assim nós vamos. E assim nós vamos. Os padres nossos que vão para os Estados Unidos também para ajudar na renovação carismática lá, dos brasileiros, vai para lá e para cá, e assim vai. E assim vai. Então, ser acolhido, porque agora a identidade propicia isso. Alguma pergunta, gente, com alguma dúvida? Tudo isso é um sonho, né? É algo bom. A experiência do Padre Gilberto, pelo que a gente sabe, e ler e ver até no teatro, não foi aquela experiência miraculosa, né? De deitar, aí se elevar, etc. Mas Foi de cruz mesmo. A força do Espírito Santo nele ele antes, né, vislumbrou tudo isso que hoje a igreja fala, olha, faça isso. É Sim. fantástico. Sim. Tudo é providência, né? E como Deus foi conduzindo tudo isso, né? Você pode passar esse texto que você fez para cá? Não, deu o estatuto. Pode entrar no Google. Ah, o estatuto da Eu li, é isso aqui que eu li. já está Tá, põe lá. Estatuto Charis com CH, viu? A gente fala é Charis, mas não vai falar Charis, né? Porque aí é a expressão da letra Ri do grego, né? Então escreve Charis com CH. Então põe lá, Estatuto Charis vai sair. A primeira coisa que você joga no Google já sai. Tá? E é claro que eu li uma parte aqui, é enorme, né? Tá? E essa carta está lá no começo. E a nível dos países, que nem aí você falou, tem a Assembleia Geral deles, aí tem o Conselho Internacional, o Conselho Continental, vai ter os conselhos a nível de países também? Sim, sim. Mas tudo dessa forma orientativa. E o senhor acha que vai demorar chegar isso até a base da renovação, que são os grupos de oração? Ah, vai, porque é um processo de conscientização. Tudo que é conscientização demora. Tá? Por exemplo, o problema ali. Não sei quando vai resolver. Mas vai chegar a formação para aprender, acolher e conviver. Porque cada dia mais a gente vê cada coisa no grupo de oração. Não pode Sim. rezar terço, não pode fazer adoração. Mas vai chegar lá. Vai chegar.
Não adianta, gente. Formação é a alma do negócio. Que parece que perdeu a essência, né? Nos grupos a gente... Não é em todos, né? O grupo tal tem problema, outro tem problema, outro tem... E vai ter que resolver, né? E é formação que resolve. Amém? Amém. Amém.